Quer saber como estudar a Bíblia para se aprofundar e crescer em fé e conhecimento? Chegou o seu dia! Meu nome é Patrícia Jacobi e se você quer saber responder à razão da sua fé, fica aqui comigo até o final porque hoje você vai aprender a como estudar a Bíblia. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito, já clica aí no botão vermelhinho e inscreva-se. Bom vídeo! No vídeo anterior, nós falamos sobre como ler a Bíblia. Se você ainda não assistiu, corre lá para ver. Mas, para se aprofundar no conhecimento da Bíblia, é necessária a combinação da oração e o estudo. Quando falamos em como estudar a Bíblia, primeiramente precisamos lembrar que ela é um livro inspirado por Deus. Portanto, é impossível interpretá-la corretamente sem o auxílio do Espírito Santo. Todavia, ela também é um livro humano, no sentido de que foi escrita por homens. Por isso, possui particularidades gramaticais e estilos literários que exigem um estudo cuidadoso. No vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas importantes sobre como estudar a Bíblia corretamente. Certamente essas dicas vão te ajudar no seu estudo bíblico. Primeiramente, por que devemos estudar a Bíblia? Com base nisso que eu falei anteriormente, acerca das naturezas da Bíblia, podemos claramente entender por que devemos estudá-la. Visto que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos estudá-la com a intenção de entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Sob esse aspecto, nenhum outro livro pode ser comparado à Bíblia. Nunca devemos ler e estudar a Bíblia como lemos e estudamos um livro qualquer. Por outro lado, visto que ela foi escrita por homens, devemos estudar a Bíblia a fim de interpretá-la da maneira mais coerente possível. Precisamos estar atentos às suas características textuais. Então, sob esse aspecto, devemos estudar a Bíblia, assim como estudamos qualquer outro livro que exige interpretação. Agora eu vou te dar algumas dicas básicas e práticas sobre como estudar a Bíblia. Montar um roteiro para auxiliar no estudo da Bíblia é um ótimo recurso. A ideia é submeter um determinado texto bíblico a esse roteiro que servirá como um tipo de matriz. Vejamos um exemplo de roteiro básico para nos auxiliar a estudar a Bíblia. Eu tenho certeza que essa lista merece o seu gostei, não é? Anota aí. Primeiro, ao estudar um texto bíblico, procure saber quem foi o seu autor. Você pode encontrar essa informação facilmente em várias Bíblias de estudo. Após descobrir quem escreveu o texto que está sendo estudado, descubra quem foi o seu destinatário original. Isso faz muita diferença. Identifique em qual gênero o texto estudado se enquadra. Por exemplo, ele é um texto histórico, poético, profético ou é uma parábola? Nunca tente interpretar um texto histórico como sendo uma parábola e assim por diante. Procure entender qual é o sentido principal da mensagem desse texto. 5. Selecione as palavras que precisam de análise mais cuidadosa com a ajuda de um dicionário. E aqui vale lembrar que é importante você ter pelo menos 2 traduções bíblicas, um dicionário bíblico além de um dicionário da língua portuguesa, mapas, comentários bíblicos, uma teologia sistemática, tudo que possa te auxiliar nesse estudo. Número 6. Leia e entenda o contexto imediato dessa passagem. O contexto imediato é a porção do texto bíblico em que a passagem em questão está inserida. Por exemplo, seus versículos anteriores e os que vêm depois dele. 7. Exponha o texto à luz do seu contexto mais amplo, isto é, o capítulo inteiro onde ele está inserido. Inclusive, considere em sua interpretação o contexto do próprio livro como um todo. Nunca esqueça que cada versículo possui um contexto. Número 8. Procure identificar as passagens correlatas ao texto que está sendo estudado. Isso significa que você deve considerar outros versículos bíblicos que estão relacionados ao mesmo tema estudado. Certamente, essas passagens relacionadas irão lançar luz ao texto estudado e contribuirão positivamente para a sua interpretação. Lembra no vídeo anterior que nós falamos como a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Então, é dessa maneira. Número 9. Pesquise sobre o pano de fundo histórico e cultural em que o texto foi escrito. Esse é um dos itens mais difíceis dessa lista, já que exige um pouco mais de paciência e trabalho de pesquisa. Os comentários, dicionários e enciclopédias bíblicas podem ajudar muito nessa questão. Número 10. Faça perguntas ao texto e encontre as respostas. Por exemplo, quem, como, por quê, qual, onde e quando. Responder essas perguntas com certeza vão te auxiliar muito no seu estudo bíblico. Número 11.
Identifique qual é a conclusão que pode ser tirada do texto estudado. Número 12. Se houver possibilidade, procure pesquisar se a conclusão que você chegou sobre o texto é a mesma que outras pessoas comprometidas com o estudo bíblico também chegaram antes de você. Mas mais importante do que isso é, identifique se tal conclusão está de acordo com o restante das Escrituras. Se houver algum tipo de contradição bíblica, certamente a sua interpretação está errada e precisará ser refeita. Número 13. Após fazer a análise completa do texto estudado, procure responder qual é a lição transmitida com a interpretação desse texto que você pode aplicar à sua vida. Número 14. Termine seu estudo com uma oração, agradecendo por tudo o que você aprendeu e comprometa-se a praticar as lições aprendidas. Assim como eu falei no vídeo sobre como ler a Bíblia, aqui também é muito importante você tomar cuidado com as distrações. Desligue seu celular, não cheque seus e-mails, enfim, se concentre no seu estudo bíblico. Não esqueça de ter um caderno ou um bloco para suas anotações. Anote as suas dúvidas, as palavras difíceis, observações no texto, ideias, enfim, todas as suas pesquisas. É muito importante estudar profundamente as Sagradas Escrituras. Você vai entender o que o texto estava dizendo para aquela época, naquele contexto. E aí sim você pode trazer para o seu contexto e aplicar na sua vida. Mas se você é iniciante e quer saber por onde começar e como ler a Bíblia, eu vou deixar na tela final um vídeo com orientações sobre isso. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Não se esqueça de me seguir no Instagram, que lá a gente bate papo todo dia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!